Veja assim, a maior culpa do que nós estamos vivendo é do Senado Federal. Tá? O maior culpado disso tudo é o Senado. Por quê? Quando você tem um Estado de direito, nós somos uma democracia, né? Um Estado democrático de direito. O que significa isso? A democracia é o povo detém o poder. E ser um Estado de direito significa que o povo governa por meio de leis. Estado democrático de direito. O povo governa por meio das leis. A nossa lei maior é a Constituição da República. E a Constituição assegura ao Senado Federal, que é poder legislativo, fiscalizar o cumprimento das leis do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Tá? A Constituição da República assegurou ao Senado Federal, deu ao Senado Federal a atribuição de fiscalizar os demais poderes. Ou seja, aquilo que a gente fala de freios e contrapesos não significa que um poder tem que fazer vista grossa aos outros. A gente fala harmonia entre os poderes. Não. A harmonia entre os poderes é o respeito entre os poderes. E freios e contrapesos é se um poder extrapolar, o outro deve frear. E cabe ao Senado Federal se colocar nessa situação. A Constituição diz, cabe ao Senado Federal instaurar processo de impeachment contra um ministro do STF que desrespeitar as leis. Então, o povo criou as leis e cabe ao Poder Judiciário cumprir as leis. O ministro do STF ele não tem opção. Ele é obrigado a cumprir a Constituição e cumprir as leis. Quando o ministro do STF ele não cumpre mais as leis criadas pelo povo, não estamos mais em um Estado de direito, nós estamos em um estado de exceção. A Constituição Federal diz assim, não se admite juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Não se admite um tribunal que crie suas próprias regras. Ao tribunal, ao juiz, exige, cumpra a lei criada pelo povo. Quando o tribunal passa a desrespeitar as leis criadas pelo povo e criar suas próprias regras, o nome disso é tribunal de exceção. É o chamado estado de exceção. É o que nós vivemos hoje. Aí a Constituição Federal diz, havendo isso, neste caso, ocorrendo isso, cabe ao Senado Federal puxar a corda e instaurar processo de impeachment. Isso é harmonia entre os poderes. O Senado Federal tem que exigir que o Poder Judiciário cumpra o seu papel constitucional de aplicador das leis criadas pelo Congresso, que é o povo. Então por que a culpa hoje é do Senado? Porque o Senado está vendo um estado de exceção aos seus olhos e não está cumprindo o seu papel constitucional, que é chegar para o Poder Judiciário e falar assim, ó, nós vamos instaurar um processo de impeachment contra vocês, porque vocês estão aplicando suas próprias regras e não mais as leis criadas pelo povo. Isso é crime de responsabilidade, passível de impeachment. Se tivéssemos um Senado sério, que instaurasse um processo de impeachment contra o ministro, isso já gera um freio, por isso freios e contrapesos. Instaurar um processo de impeachment contra o ministro não é inconstitucional, pelo contrário, é constitucional, é uma forma de exercer o freio que a Constituição exige. Se vocês se tornarem um tribunal de exceção, nós vamos ter que impeachment vocês, porque o poder é do povo e não de vocês. A Constituição assegura ao Senado Federal exercer o poder popular quando o Estado se voltar contra o povo, quando o Estado se tornar um estado de exceção, cabe ao Senado Federal resgatar o poder do povo por meio do impeachment. Então veja, hoje você tem um Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, dizendo que anistia é inconstitucional e que processo de impeachment é inconstitucional, significa que eles sequestraram o Brasil. Literalmente, o STF se tornou um tribunal de exceção, aquilo que a Constituição Federal repudia. E tanto foi contra. O STF hoje é um tribunal de exceção, porque quando ele fala que anistia e impeachment são inconstitucionais, significa literalmente que eles deixaram de lado a Constituição e estão criando suas próprias regras. É hora do Senado entrar em ação e exercer a sua atribuição prevista na Constituição, frear esse abuso por meio do impeachment. Então, a culpa do Brasil ter se tornado hoje um estado de exceção e estar perseguindo inocentes é do Senado Federal, sim.